Glória a Deus. Glória a Jesus. Daniel e Samuel. Hoje de manhã eu acordei com uma canção em mim. Vi que era uma música do céu, pois era diferente. Uma melodia que eu queria que jamais tivesse fim. Me trazia paz na alma, no corpo e na mente. A verdade é que essa música falava aqui por dentro, me fazendo perguntas, como eu estou aqui. Então eu respondi: todo dia eu tenho que matar um leão para sobreviver. Tenho que perder o medo de enfrentar qualquer tempestade que aparecer. Não olhar para as decepções, de cabeça erguida, confiar em Deus e entender que Deus é maior que os problemas meus. A gente convive entre lobos, feras e leões, e somente o Senhor quem pode nos livrar. E no mar da vida mergulhamos entre tubarões, e quem mergulha nessas águas não pode sangrar. É por isso que eu preciso ser curado todo dia, e com valentia a batalha prosseguir, de mim não desistir. Todo dia eu tenho que matar um leão para sobreviver. Tenho que perder o medo de enfrentar qualquer tempestade que aparecer. Não olhar para as decepções, de cabeça erguida, confiar em Deus e entender que Deus é maior que os problemas meus. Todo dia eu tenho que matar um leão para sobreviver. Tenho que perder o medo de enfrentar qualquer tempestade que aparecer. Não olhar para as decepções, de cabeça erguida, confiar em Deus e entender que Deus é maior que os problemas meus. A música do céu falou comigo e me senti fortalecido por meu Deus para prosseguir. Todo dia eu tenho que matar um leão para sobreviver. Tenho que perder o medo de enfrentar qualquer tempestade de aparecer. Não olhar para as decepções, de cabeça erguida, confiar em Deus e entender que Deus é maior que os problemas meus. E entender que Deus é maior que os problemas meus. Glória a Deus. Coisa boa quando nós ouvimos um louvor. E esse louvor fala sobre coisas espirituais, coisas do céu. Nós ouvimos aí Deus falando através de Daniel e Samuel, este louvor maravilhoso. E nós acreditamos que tudo isso vem de Deus. Quando nós prosseguimos conhecer a Deus, quando nós vamos para frente, e Deus vai nos dando sabedoria,
Isto é a vontade de Deus, buscar ao Senhor. Glória a Deus, eu quero dizer para você nesta manhã, curta este canal, compartilhe, veja até o fim. Você me ajuda deixando seu like, compartilhando, né, com outras pessoas. Também você deixando seu comentário aí, né? Se você compartilhar, você pode ajudar outras pessoas para também nos ajudar. Então, a palavra de Deus ela vai ser propagada por mais pessoas. Então não esqueça, deixe seu like, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Deixe aí também a sua pergunta, seu pedido de oração, para que nós possamos orar. E Deus estará te dando resposta de paz. Hoje nós vamos ler um pouquinho sobre uma lição que estarei dando pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, nossa igreja ali na Otávio de Souza, né? Estarei ali, 1409, estaremos ali ministrando o estudo bíblico sobre os dons ou o dom de profecia. Vamos falar um pouquinho sobre esse dom que Deus manda através do apóstolo Paulo nós procurar com diligência. Então, nesta manhã eu quero estudar um pouquinho, ler juntamente com você aqui. Amanhã nós vamos detalhar um pouquinho mais. Hoje nós vamos dar uma lida, vamos falar um pouquinho sobre esse texto, sobre essa lição maravilhosa. A lição já mostrei em outra, esta aqui, né? Os dons do Espírito Santo, né? É uma revista abençoada por Deus, produzida e editada pelo nosso ministério, Ministério Restauração, né? Pelo nosso pastor presidente, alguns irmãos junto com ele, passa pelo conselho de ética, de doutrina e disciplina, aí, principalmente de ética, para a gente revisar a revista. Então ela não vem simplesmente por ouvir, ela vem com muita oração, muito jejum e busca da palavra de Deus. Por homens que buscam a Deus, jejum para que este livro, esta revista, seja produzida para edificar as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Vamos ler então o dom de profecia. Está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os de profecia. Amém? Nós vamos ler então um pouco desta lição. Quero ler com você. A introdução nossa fala sobre profecia, os dons do Espírito. É um dos dons do Espírito Santo. É o fundamental para que a igreja se mantenha pura e vigilante. Mas o que significa o dom de profecia? É uma pergunta. Qual é o seu objetivo? Quais as formas de suas manifestação? E o que estudaremos nesta lição? O que nós vamos estudar nesta lição é sobre esse assunto. Os dons de profecia, os significados, objetivos, né, sobre este dom que Deus, através do apóstolo Paulo, diz para nós procurar com diligência. Sobre todos os dons, procurar com diligência esse dom. Ele, falando para nós, ele fala sobre os outros dons. Dons, variedade. E aí vou ver na lição aqui, vocês vão ver na lição. Mas esse dom é um dom principal que ele manda nos buscar. Por quê? Então nós vamos aprender um pouquinho, nós vamos ler um pouquinho sobre isso. E o primeiro item nosso aqui, os sentidos bíblicos da palavra profecia no Novo Testamento. Primeiro item que nós vamos ler aqui. Profecia no sentido amplo. A palavra profecia, para significar, pode significar não somente o dom de profecia, especialmente, mas também todos os discursos feitos em nome de Deus. Assim também Paulo incentiva a igreja a buscar com zelo os dons espirituais e elege como propriedade ou prioridade o de profecia, de profetizar,
né? Está escrito então em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, que está se referindo à profecia em sentido amplo, abrangendo todos aqueles dons que denominamos de os dons da palavra do conhecimento, os dons proféticos da palavra do conhecimento, o dom da palavra da sabedoria, o dom da variedade de língua, o dom do interpretar línguas e o dom de discernir espírito, o dom de profecia, priormente dito profetizar nesse sentido amplo, significa tanto locução da palavra inspirada pelo Espírito Santo. Diretamente de Deus, como a revelação por meio da manifestação do Espírito, de algo até então oculto ao crente. Olhe bem, nós estamos falando aqui sobre isso. O dom do Espírito Santo, sobre todos esses dons, olhe bem, o dom, tem vários dons aqui que nós denominamos, nós falamos, nós lemos, sobre os dons que nós buscamos, muitas vezes se apresenta no meio do povo de Deus, para o bom uso da igreja, para que a igreja seja edificada, seja abençoada, para que a igreja seja ornamentada por Deus, através do Espírito Santo. Então os dons de Deus vêm sobre nós, sobre a igreja, sobre os obreiros. Deus, ele não escolhe pessoas ricas ou pobres, pessoas de tamanhos diferentes. Deus não está interessado em status. Deus está interessado numa pessoa que busque, que ore, que jejue, que clame a Ele, que tenha uma comunhão com Ele. Ontem eu estava ouvindo uma palavra, o irmão Daniel, o diácono ali da Pioneira, pregando sobre a Arca de Deus, e ele nos falou uma palavra muito interessante, uma palavra inspirada por Deus. Então, olhe bem, uma profecia. Ela vem diretamente de Deus, porque a palavra de Deus, ela vem inspirada pelo Espírito Santo. Então, é uma profecia para o povo de Deus, né? Já começamos a entender por aí. E ele nos disse que quando Davi trouxe a Arca de Deus para Jerusalém, o desejo de Davi era muito grande, era muito intenso. A felicidade de Davi de trazer a Arca para Jerusalém, ao ponto de fazer uma festa, de fazer algo grandioso para receber a Arca de Deus. E naquele momento, Davi não soube como trazer a Arca. Ele trouxe em cima de um carro de boi, né? E ouvimos essa palavra gloriosa, e a primeira vez a manifestação de Deus ali trouxe, talvez assim, para muitos um estrago, uma dor tremenda, porque Uzai foi colocar a mão quando os bois tropeçaram, e a arca ia cair, e Deus o feriu e o fulminou. Davi ficou triste, mandou para a casa de Obed-edom, e Deus se manifestou ali naquela casa. Nós ouvimos essa palavra muito forte, muito maravilhosa. Deus abençoou a casa de Obed-edom. Davi, ouvindo isso, quem que não quer a presença de Deus abençoando a sua casa, a sua vida? Quem não quer isso? Deus, ele quer se manifestar. E eu vejo hoje, irmãos, Deus, ele falando conosco, Deus se revelando para nós através da sua palavra. E Davi então foi lá e agora fez certinho. Pegou os sacerdotes, colocaram as varas nas argolas, botaram nos seus ombros e trouxeram a Arca de Deus até Jerusalém. Foi coisa tremenda de Deus. E nós podemos ver aqui, meus irmãos, esta revista, esta lição, nos falando sobre o dom de profecia. Porque quando nós estamos profetizando, estamos falando a palavra de Deus, a Bíblia diz, temos, falamos e profetizamos, né? Então nós estamos falando e profetizando. Porque quando falo, Deus está contigo através da palavra. Quando Deus fala com Josué, diz, não te espante, nem te apavore, porque o Senhor teu Deus é contigo. É uma profecia de Deus, Deus falando com Josué, Deus dizendo, eu estou contigo, Josué. Não fique espantado, não fique com medo. Assim como eu fui com Moisés, eu também vou ser contigo. Somente siga os passos, certo?
né? Tema o Senhor teu Deus, obedece a Ele, medita de dia e de noite na palavra, né? Guarda os mandamentos. Deus está falando. Então, meus irmãos, muitas vezes nós nos afastamos das coisas de Deus, da profecia de Deus, da bênção de Deus. E agora Deus nos traz isso, uma revista tão maravilhosa, né? Nos inspirando através do Espírito Santo, para nos mostrar que toda palavra pregada através do Espírito Santo é uma profecia. Porque o Espírito Santo se revela através da palavra de Deus, para nos revelar. Por exemplo, muitas vezes nós lemos algo num dia, no outro dia vamos ler a mesma palavra, e ela se revela um pouco diferente, mas a mesma revelação, só que com mais profundidade. Deus vai nos aprofundando, quanto mais lemos, mais nós recebemos a profundidade da revelação da palavra de Deus. Então esta palavra vai nos mostrar algo muito profundo, muito poderoso, Deus falando conosco, Deus agindo através da sua palavra. Então, este é buscar com zelo, com diligência, os dons espirituais, mas principalmente o dom de profecia, o dom de profetizar. Quando nós buscamos isso, entendimento da palavra de Deus, buscamos sabedoria da palavra de Deus, buscamos essa profundidade, interpretar a palavra de Deus, são as línguas estranhas muitas vezes, né? Para nós se torna estranho muitas vezes se nós não tivermos interpretação desta palavra, não tivermos este dom espiritual de Deus de interpretar. Eu sei que a Bíblia está dizendo para nós também interpretar as línguas estranhas. Quando nós estamos na igreja, alguém está falando línguas estranhas, muitas vezes não há uma interpretação, e Deus está falando muitas vezes através de profecia no meio da igreja, e não tem pessoas que têm o dom de interpretação, e aí a pessoa tem que parar de profetizar, porque não, nem ele nem outro se levantou para interpretar, né? Mas aqui também, irmãos, nós olhamos aqui e vemos algo muito grande de Deus. Para nós entendermos a palavra de Deus, nós temos que entender, nós temos que interpretar, nós temos que discernir a palavra de Deus. Porque não adianta nós só ler e falar conforme nós pensamos que é. Não, nós temos que ter um entendimento do Espírito Santo, a interpretação do Espírito Santo, para entender as profundidades da palavra de Deus. Então, este é um assunto muito grande, muito glorioso, muito poderoso de Deus. A interpretação, os dons espirituais, eles são importantes para a igreja, mas o dom de profecia, o dom de pregar a palavra de Deus, de cativar os cativos, porque é a palavra que esmiuça a penha, é a palavra que redargue a vida da pessoa, é que modela a vida da pessoa, né? É a palavra que vai modelando, é a palavra que vai nos ensinando, porque não homem nenhum entende das coisas espirituais se não tiver através da palavra. Como nós vamos crescer na vida espiritual? Vamos ser um bom obreiro, vamos ser um bom pai, uma boa mãe, um bom obreiro na casa de Deus, um bom pastor, um bom evangelista, um bom presbítero, diácono, auxiliar, um cooperador, uma diaconisa, né? Como nós vamos atender bem na porta, sendo um bom porteiro, se não for através da palavra, se não for através do ensinamento da palavra de Deus? A palavra de Deus nos ensina essas coisas, para nós aprendermos, sermos um bom obreiro. Então nós temos que ter o dom de Deus, de trazer para as pessoas o entendimento das coisas de Deus. Deus quer se revelar. O que Deus fez para Moisés? Quando Deus chamou Moisés para o monte, o povo via sem lei. Fazia conforme as pessoas diziam, vamos fazer isso, vamos fazer. Mas Deus disse assim, não, vou começar a ensinar o meu povo, vou começar a colocar leis para que as pessoas não andem aí de qualquer jeito, um faz aqui, outro faz ali, né? E aí as coisas são meio bagunçadas. Aí o que Deus fez? Chamou Moisés para subir para o Monte Sinai e disse, olha, eu vou falar contigo, vou te dar leis agora, vou te editar leis para ti, e tu vai escrever em pedras, né? Porque o povo andava de qualquer jeito, ao ponto de, enquanto Moisés estava lá em cima do monte, o que a Bíblia diz? Que o povo começou a se profanar lá embaixo.
Porque não tinha lei. A Bíblia diz, não é para nós adorar outros deuses feitos por mão de homem. Enquanto eles não tinham a lei, o que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Não esqueça de nos ajudar e compartilhe. Então nós temos aqui ouvindo a palavra de Deus, ouvindo esses mandamentos de Deus. E a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo, homem de Deus, falando para nós, que nós temos que buscar com diligência os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Então eu quero deixar esse pouquinho para você aí, né? Esse instante de meditação, para que amanhã você que vai nos acompanhar, né? Todos os domingos de manhã nós temos a escola, às vezes quando nós temos uma vigília, um culto especial, aí nós transferimos para a noite, mas sempre anunciado. Então você pode participar conosco, pode participar nesse canal, né? Evangelista Daniel, evangelizando vidas, né? E aí você vai ser abençoado por Deus. Traga aí o teu tema. Você quer que nós fale um pouco sobre um tema aí, né? Pode deixar nos comentários aí, irmão Daniel, eu queria ouvir sobre isso. O que a Bíblia diz? Qual é a tua dúvida? Né? Se você tem uma dúvida, deixa aí nos comentários aí. E nós vamos te responder na medida do possível. Nós vamos fazer um vídeo comentando o assunto, né? Vai ser bênção de Deus, né? Não esqueça disso. Se tu nos ajudar, quanto mais tu fizer, mais Deus vai nos abençoando, nós podemos gravar. Porque a gente muitas vezes fica difícil, né? Gravar, a gente tem várias outras coisas a fazer. Mas o importante é que você esteja conosco, nos ajudando, né? Tá bom? Quero deixar esse pedacinho, essa meditação para você. É só um pedacinho do texto aqui. Eu não cheguei nem à metade do primeiro texto, né? Nós temos muitas coisas importantes aqui para falar. Olha bem, nós vamos falar amanhã de manhã. Profecia, o sentido, né? No sentido estrito. Esse é os dons de profecia. Conceito. O canal dos dons de profecia. E aí vai indo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, canal da profecia no Novo Testamento, do Velho Testamento. E aí nós vamos vendo algumas características, né? O canal deve ser avaliado pelo fruto, ou pelos frutos, né? Falando sobre profecia. E aí vem característica, no segundo item vem característica dos falsas profecias, característica das verdadeiras profecias. E aí nós vamos ver vários assuntos. E tem muita coisa aqui, meus irmãos, maravilhosa que nós vamos ver aqui. Classes de profecia, né? Exortar, consolar, e aí por diante. Edificar, né? E aí vai ser bênção de Deus. Eu sei que você vai estar conosco, né? E Deus vai nos abençoar. Então não esqueça, Deus quer te usar muito, mas busque a palavra de Deus e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.